E aí eu estou recebendo hoje a Ju, né, para a gente falar um pouquinho sobre transformação digital. Somos duas curiosas, né, Ju, no assunto. Com Imagino certeza, que com você ainda certeza. saiba muito mais do que eu, porque eu sei muito pouco sobre esse assunto. Eu escuto assim, né, um monte de informação. Hoje em dia a gente acaba aprendendo sobre determinados assuntos sem nem querer aprender, né? Porque a gente acaba lendo ali algumas coisas sem querer e vai acumulando algum tipo de conhecimento, né? Mesmo que não muito profundo. É verdade. Bom, e aí eu vou pedir para você se apresentar, Ju, falar um pouquinho de você, das suas experiências, e depois já pega no embalo aí e já fala pra gente o que que é essa tal transformação digital que a gente tanto ouve falar, mas que a gente ainda não tem muita noção, pelo menos eu não tinha noção da dimensão que é isso. Não, legal. Pode deixar. Então, assim, só para me apresentar, pessoal, eu sou a Juliana, eu tenho 34 anos. Inclusive, Fê, primeiramente eu gostaria até de agradecer a oportunidade, enfim, de poder vir falar um pouquinho sobre o tema, que hoje é um tema super relevante, né? Acho que muitas empresas estão discutindo sobre o tema. Falando um pouquinho da minha formação, né? Eu sou formada em administração pela Universidade de São Marcos. Eu fiz um MBA de gestão de projetos pela FGV e agora eu estou fazendo mais uma pós de transformação digital, gestão de TI e transformação digital pela FIA. Então, é um tema que eu venho me apaixonando, já não é de hoje que eu venho buscando conhecimento mais, né, sobre o tema. Então, de fato, eu optei aí por fazer essa pós-graduação esse ano. Falando um pouquinho aí do meu background, eu comecei no mercado de trabalho, já tem mais ou menos 17 anos. Desses 17, pelo menos 10 Que anos eu isso, atuei fez em área tudo. Você é comercial. muito nova, Ju. Você Pois parece que é. tem uns Comecei. 18 anos. Ai, Como quem assim dera, já você tenho um tem filho de 11, não 17 de tem. experiência? Pois é, 17 e desses 17, 10 foram na área comercial mesmo, em empresas de TI, enfim, em alguns bancos. E os últimos 7, quase 8 anos, eu me dediquei à área de processos, né? Então, eu comecei na área de processos no Banco Itaú. Então, para mim, foi um super aprendizado, onde eu fiquei lá por aproximadamente 8 anos. E aí, devido até o tempo que eu já tinha de casa, eu senti uma necessidade aí de mudar um pouco os ares, né? Mudar um pouco os assuntos. E aí eu acabei recebendo uma proposta na ocasião do SBT. Foi muito bacana, eu atuei no SBT também com foco em estruturação da área de processos lá, porém o meu tempo lá foi um pouco curto, devido a uma necessidade até pessoal, né? Eu tinha muita vontade de aprender inglês, para mim o meu inglês na ocasião era bem básico, então eu acabei assim tomando um rumo e acabei indo para a Irlanda, onde eu fiquei por Legal. 6 meses. E aí, enfim, lá na Irlanda, a princípio eu ia ficar por 8 meses, mas eu acabei recebendo a proposta da minha atual empresa, né? Então eu fui convidada aí para assumir a frente lá de processos da CESP. Então, basicamente, essa é a minha trajetória. Eu vou completar agora 1 ano de CESP no mês de setembro. E aí, esse assunto, né, que a gente vem comentando de transformação digital também não é diferente lá na CESP. Então, a gente também tem conversado, tem tido algumas iniciativas, né? E aí, eu acho que é legal, só para a gente poder exemplificar para as pessoas e dar até mesmo um direcionamento. As pessoas confundem um pouco, né, o que é a transformação digital, né? Então, as pessoas têm muito basicamente sobre tecnologia. Ou seja, se eu vou e automatizo um processo, eu já me tornei uma empresa digital, né? E de fato isso não é verdade, né? Então a automação ela é uma perninha, mas não é o todo. Então
E também é muito importante a gente ter esse conhecimento de que transformação não é só você transformar, tem que ter um desenvolvimento sustentável, né? Então não adianta eu mudar e não se atualizar conforme o tempo, né? Porque senão, de fato, você acaba ficando para trás. Então, basicamente, a transformação digital, ela é um desafio contínuo aí das organizações, né? Em repensar a sua estratégia. Nessa era que a gente fala, né? Que é a chamada era digital. Então, de fato, a gente precisa tornar as organizações mais ágeis e mais colaborativas. Então, isso é fundamental na questão de você fazer a transformação digital, né? E é claro que não tem como você não pensar estrategicamente em novas tecnologias, né? Porque isso que vai garantir o aumento de competitividade das empresas, né? Através, seja de redução de custo, ganho de eficiência, ou, de repente, até criação de novos modelos de negócio, né? Então, tudo isso junto com o pilar de cultura é o que transforma aí, de fato, a transformação digital. Legal. Uma coisa que você falou, né? Você me mandou um material que você até falou que disponibilizaria para o pessoal, né? Se você quiser depois mandar seu e-mail aí no comentário para a galera. Mando eu estava sim. lendo o seu material e eu achei isso muito legal, assim, né? Que logo no começo você coloca lá que transformação digital não tem a ver com tecnologia, né? Porque quando a gente olha, né, à primeira vista o nome, a gente já pensa logo, transformação digital quer dizer que eu vou sair de uma empresa, né, de um negócio completamente analógico, né, e vou para um digital. Ou seja, a partir de agora eu tenho tudo automatizado, eu tenho sistemas para resolver tudo, eu tenho, né, todo o funcionamento da minha empresa no meio digital. E aí você fala que é isso também, mas não é só isso, né? Então tem uma série de como é que eu posso falar? De pilares ali, né? É isso aí. Comportamentos esperados enfim, e olhares, né, para todo o modelo de gestão da empresa, que não só a parte de tecnologia, né? E aí uma coisa que você colocou lá, que eu achei muito legal, que é um tema que eu acho super relevante da gente falar um pouquinho aqui, é o papel do novo líder, né? Você coloca que no meio dessa transformação digital, o líder não pode ser mais o mesmo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que se espera desse perfil de nova liderança aí no meio dessa loucura que a gente vive hoje em dia. Não, legal. Uma coisa que é importante a gente ter em mente que hoje as empresas, né, as organizações, elas são mais do que empresas, né? Elas se tornaram organismos vivos. Então, o pilar principal, um dos principais, né, que a gente fala é um pouquinho da cultura, né? Então, tem até uma frase que eu acho demais do Peter Drucker, que foi o pai da administração, que ele fala que, de fato, a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. E é verdade, né? Porque, assim, se você não trabalhar a cultura dentro da sua empresa, de fato, você não vai conseguir alcançar os seus objetivos, né? E um dos principais pilares é com relação até ao novo papel do líder, né? Então, a gente precisa ter muito em mente o que hoje essa transformação vem exigindo de nós, né? Então, qual que é a postura que você possui em meio a toda essa transformação, né? Então, assim, o líder, ele faz um papel de refém, ou seja, poxa, eu sempre fiz assim, né? Nunca mudamos, tem funcionado assim, por que a gente vai mudar? Ou não, a gente pode falar, poxa, vamos ser um influenciador, né? De fato, e pensar no que a gente pode melhorar ou entregar mais valor para o cliente, né? Então, é muito importante. Hoje em dia, a gente já está falando aí do Management 3.0, né? Que, de fato, é o papel do novo líder. Então, a gente deixou de ter um papel de liderança mais voltada para aquele controle, de fato, né? Eu acho que a gente até evoluiu bastante, porque lá no Management 1.0 a gente falava muito de controle dos líderes, né?
Já no 2.0, a gente já conseguiu startar algumas iniciativas de melhoria. Foi quando lançaram o Lean, né, Six Sigma, enfim, outras metodologias, BSC. E hoje a gente está se reinventando. Então, assim, se você não entrar nesse novo contexto, de fato, você acaba saindo fora, né? E é inevitável. Então, assim, o papel que hoje o novo líder ele precisa desempenhar é, de fato, ter as pessoas como principal ativo, né? Então, é você energizar, considerar as pessoas da organização como algo importantíssimo, como eu falei, de fato, um ativo da empresa, né? Porque, assim, é importante se sentir sempre motivadas, ativas, criativas. Você tem que empoderar os seus times, né? Então, hoje a gente já está falando aí de diversas metodologias ágeis. Você vai entrar no Scrum na próxima semana, né? Ou na quinta. Então, assim, hoje você já dá uma autonomia para os times, entendeu? Então, você já tem esse sentimento de auto-organização. Então, é importantíssimo que o líder estimule isso. É isso que eu ia te falar, porque essa questão que você falou do controle, né, que era muito o perfil da liderança mais tradicional, eu acho que hoje em dia ela nem tem lugar mais, não só porque a gente está em meio a tecnologias e tudo mais, mas eu acho que agora, quando a gente viveu essa pandemia aí, que a gente teve que pegar, deslocar todos os times para um home office, né? Imagina aquele líder que ainda é um líder tradicional com essa cabeça, né, de controlar tudo que o funcionário faz, todas as atividades dele, tendo que fazer isso sem estar olhando, né? Porque esse controle, ele vem muito do funcionário estar ali, né, na linha de visão desse líder. E aí, quando a gente vai para o home office, acaba essa linha de visão e você perde completamente o controle, né, dessas pessoas. E aí eu acho que vem muito essa coisa que você falou, dos times auto-organizáveis, né? O líder, ele faz muito mais um papel ali de facilitador, de cadeia de ajuda, de coaching mesmo com aquelas pessoas, do que de fato um cara que vai dizer, você tem que fazer isso, você vai entregar aquilo, você tem que fazer aquele outro, porque o time por si só, hoje em dia, ele já se auto-organiza, né? Exatamente. E assim, isso de fato é uma mudança de mindset, né? Então, assim, mudar uma cultura não é algo fácil, né? É algo doloroso, né? As pessoas, elas não gostam de mudança, isso é do ser humano, né? Então, hoje, de fato, o que pode matar uma empresa não é nem o que ela está fazendo, se ela está fazendo certo, né? De fato, é se ela vai continuar fazendo aquilo por um longo tempo. Então, as pessoas, elas de fato precisam se reinventar, né? E hoje, uma coisa legal que você comentou, né, da questão dos times auto-organizáveis, hoje acho que acabou aquela coisa de a minha área é assim, a minha área é assado, né? Então, hoje, o perfil que pede de liderança é um perfil que é mais colaborativo, que desperta isso nos times, né? Então, de fato, a colaboração hoje é fundamental na transformação digital, né? Eu acho até que é um dos principais desafios, né? Porque a maioria das organizações, ela ainda tem essa cultura, né? De a minha área muito enraizada. Então, de fato, é uma mudança significativa aí para as empresas. Mas é o que vai tornar um Com diferencial certeza. competitivo no mercado, né? Com certeza, né? Porque olhando hoje as empresas mais tradicionais, é isso que você falou, elas trabalham, as equipes trabalham em ilhas ainda, né? Você não vê Isso. aquele organismo conectado, né? De que uma pessoa está fazendo a tarefa dela pensando que a saída dela é a entrada do próximo, né? No processo, e que no final o que o cliente vai enxergar é o resultado do todo, né? Como antigamente a gente sempre a visão era de que a cara da empresa era sempre a área comercial, né? Que era a pessoa que estava de frente ali com o cliente. Quando, na verdade, o comercial ela só entrega o que todo mundo que estava para trás produziu, né? Então, Exato. essa visão ela é muito interessante, porque acho que hoje em dia, principalmente quando a gente fala de metodologias ágeis, né? Ela olha muito essa coisa do time
produzir, né, um produto, fazer uma entrega que seja já imediatamente utilizável num curto período de tempo, porque o cliente quer, né, ele não está mais Exato. disposto a esperar muito tempo por um produto. É, E aí eu acho que os times eles se veem mais nessa forma, né? Conectada sim, ali, entendendo que eles funcionam, eles só entregam porque eles entendem que eles são, né, um organismo só, enfim. É, eu acho exato. isso Faz muito parte do legal, mesmo assim. time, né? É, exatamente. Eu acho essa visão assim muito legal. E aí eu vi lá que você falou também muito da questão da colaboração e você fala muito da experimentação também, né? E aí a Exato. experimentação eu acho ela muito legal, porque eu me coloco muito assim, eu me vejo muito no meio disso. Porque quando eu trabalho numa empresa que, apesar de ser uma empresa extremamente tecnológica, ainda tem um quê de tradicional ali no seu formato de gestão. E quando a gente foi tirado, né, do local de trabalho e foi colocado em home office, a gente sentiu um impacto muito grande ali, né, o time, porque não estava adaptado. Então, a gente teve que fazer toda essa mudança de se tornar mais colaborativo e também estar mais Flexível, né? aberto, exatamente, a experimentar coisas novas, né? Não, isso assim também é um ponto importantíssimo, né? Do papel do novo líder. É de fato ele incentivar essa experimentação, né? É claro que assim, quando a gente fala de você aceitar um erro, a gente não está falando de negligência, né? Então a gente está falando de fato de você tentar chegar no seu acerto, você vai errar, mas é você aprender com aquela lição. Né? Então, eu acho que isso é totalmente um processo que deveria passar constante, de você sempre incentivar, pessoal, não tenham medo de errar, não tem problema errar. O importante é assim, é você errar e de fato você aprender com esse erro, né? Então eu E acho que errar assim, rápido, né? Eu acho que hoje em dia exato, a principal mensagem é, cara, não tem problema errar. Você só não exato, pode cometer o mesmo erro duas vezes e se você errar, você tem que corrigir rápido, né? Aprender isso. rápido e corrigir rápido. Eu acho que hoje essa para mim é uma das sacadas assim que qualquer profissional tem que ter, independente se ele trabalha com metodologia ágil, com Lean, É. com Six Sigma, se ele é de TI, se ele é da engenharia, enfim, independente do ramo de atuação dele, a mensagem hoje dentro de qualquer empresa eu acho que é essa, né, Ju? Exato, exatamente. A gente tem que ter sempre o foco no nosso cliente final, né? Porque o cliente, de fato, ele é o centro de tudo, né? Então, assim, como que a gente tem que pensar como que eu posso agregar valor para o meu cliente, né? E é assim, é de fato você errando, acertando, é uma experiência, acho que natural, né? Então, a gente precisa entender que o cliente ele pode demitir qualquer pessoa da organização, desde o mais alto executivo até a pessoa da ponta, né? Então, se a gente não tiver esse cuidado, essa atenção com o nosso cliente, a gente vai morrer na praia. Por Com mais que a gente certeza. faça, a gente não vai conseguir chegar no resultado esperado. Né? Então, a partir do momento que a gente tem ele no centro, tudo acaba evoluindo, né? E aí a gente pode traçar diversas experiências do cliente. Então, acho que a empresa tem que fazer uma autorreflexão de como que ele pode, de fato, mudar a experiência do cliente dentro da jornada dele, né? Então, hoje a gente está falando aí de multicanalidades, personalização, do cliente se sentir único, uma conveniência de compras, a questão até de usabilidade. Então, a partir do momento, pô, eu estou gerando uma compra, como que de fato eu posso gerar aí valor para o meu cliente, ou fazer com que ele continue comprando, ou até que compre mais do que aquilo que ele só está levando, né? Então, acho que a gente tem diversas possibilidades aí para trabalhar com o nosso cliente. Com certeza. Eu fico pensando assim, né? Porque eu trabalho muito com Lean, né? E aí, quando a gente dentro do Lean, a gente fala muito que não adianta você automatizar, né, tudo se você não olhou com olhos de desperdício. E aí, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que muita empresa, ela entra
nessa de, eu vou fazer uma transformação digital, eu vou automatizar os meus processos, eu vou trazer tecnologia, enfim, eu vou inovar, mas ela vai automatizar o erro, ela vai automatizar o desperdício, né? E eu acho Exato. que é isso que você está falando. E aí eu tô fazendo os links aqui, né? Legal. Da transformação digital com que a gente fala muito no Lean. E aí Exato. você fala que transformação digital não tem a ver com tecnologia. E isso me lembra exatamente isso que eu estou falando. Por quê? O Lean, ele está falando de cultura, ele está falando de pessoas, de valorização, de você entender o que é valor para o seu cliente. E ao mesmo tempo ele está falando, cara, automatiza, mas não automatiza o erro. Primeiro você tem que entrar com um método, né? Uma filosofia, enfim, o que quer que seja que você vai utilizar para você acertar os processos, para você eliminar os desperdícios, para você criar uma estabilidade básica ali, né? E ter um mínimo de padronização para depois você entrar com a tecnologia em cima. Perfeito, Olhando isso aí aí. através dos olhos da transformação digital, isso faz sentido para você? Sim, completamente. A gente falar que a tecnologia não é importante, não, ela tem o seu peso, né? Mas o que você falou é fundamental. Você não adianta nada você automatizar uma coisa que você não padronizou. Dá um tiro no pé, né? Então, até mesmo para você entrar, né, no assunto de tecnologia, de fato você precisa ter a sua estratégia tecnológica também bem estruturada, né? Hoje a gente já tem um monte de tecnologia emergentes, a gente está falando de inteligência artificial, blockchain, nossa, infinitas, né? Então, de fato, a gente precisa primeiro entender o que a gente quer com a tecnologia, né? Então, isso varia, assim, do apetite de risco que a empresa tem, né? Qual que é a necessidade que o mercado está exigindo do meu setor, quais são as ameaças, quais são as oportunidades e o que de fato é prioridade estratégica da empresa, né? Então, eu acho que assim, tem que ter um avanço, né, desses pontos antes de você chegar numa tecnologia, porque senão você pode escolher uma tecnologia que de fato não vai trazer o resultado que você espera, né? E falando um pouquinho até das tecnologias emergentes, o que são essas tecnologias, né? São tecnologias que têm o potencial para criar ou até mesmo transformar hoje os ambientes de negócio nos próximos 5, 10 anos. Então, hoje, se a gente for falar dessas tecnologias, elas ainda não avançaram, né? Então, a gente ainda está engatinhando, né? A gente fala, começou-se a falar agora, né, de data lake, IoT. Então, assim, de fato, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que o mercado está pedindo para a gente. Para aí sim a gente começar a traçar todas as estratégias de tecnologia. E não é muito diferente quando a gente está falando também com relação a dados, né? Então, hoje a gente fala que os dados, ele é o novo petróleo do mundo, né? Então, é o combustível aí para o futuro. E, de fato, se você não souber aproveitar esses dados, você perde vantagem competitiva, né? Então, uma empresa ela precisa ter muita a noção se, de fato, ela está explorando todos os dados que ela possui, né? Se a gente fosse falar um exemplo, né, do iFood, que outro dia até acompanhei num outro webinar, que achei fantástico. E assim, o que o iFood está fazendo? Antigamente, a gente tinha os restaurantes com seus entregadores, né? E, enfim, eles faziam a entrega diretamente na casa do cliente. Hoje em dia nasceu o iFood, que veio para revolucionar, né? A questão da entrega. Mas, assim, de fato, se a gente for parar para analisar, e também, assim, é só um exemplo, o iFood hoje, imagina o tamanho da riqueza que o iFood tem nas mãos, né? Porque ele detém todo o conhecimento dos clientes daquele restaurante, todos os gostos daquele cliente. Então, assim, de fato, porque de repente ele não pode abrir um novo negócio, né? Então, a gente tem que saber estruturar os nossos dados de uma forma que nos leve ao resultado esperado, né? Então, hoje a gente já tem, por exemplo, data lake ofensivo e o defensivo, né? Então, o defensivo é aquele mais voltado para
vamos imaginar aqui um banco, proteger o crédito, proteger dados judiciais, né? Que tem o objetivo de fazer a empresa correr menos risco. Já o Data Lake ofensivo, ele já tem uma vantagem de você aproximar mais das pessoas, de fato entender o que elas querem, né? Como que é o comportamento delas. E quando você faz esse casamento, né, dos dados ofensivos com os dados defensivos, cara, de fato você está feito com relação a vantagens competitivas no mercado, né? Com certeza. E eu estudo, eu gosto muito, apesar de trabalhar com Lean, né, ser formada em engenharia, uma paixão secreta minha é o marketing, né? Eu adoro ler sobre, estudar sobre. E o marketing eu acho que é uma área assim que mais vem na minha cabeça quando eu penso em transformação digital, né? Porque o marketing ele era muito um perfil de eu vou empurrar o produto para o cliente, independente se o cliente ele quer ou não, né? Então, as campanhas de marketing, quando a gente olha mais, né, antigamente, a gente vê essa coisa muito ofensiva mesmo, né? De você é isso aqui que eu tenho. Se você quiser, compra. Se você não quiser, não compra. E vida que segue, né? E hoje em dia a gente vê, né, a imensidão, assim, tanto de inovação quanto de novas sacadas, né? Cara, novos produtos surgindo, novas profissões surgindo por causa dos dados, né? Porque, assim, hoje uma campanha de marketing, ela não existe sem uma análise mínima de perfil do consumidor ali né, que vai receber aquela informação, que tem interesse naquele produto. Eu até postei ontem falando um pouquinho do case que eu vi da Starbucks e da Nespresso, que a princípio, quando você olha, parece que são concorrentes, mas quando você vai ver, as duas são licenciadas pela mesma marca, então é uma maximização assim do lucro Estratégia, absurda, né? Uma estratégia assim. E aí você vai olhando, né, esses cases assim, você vai vendo que o que está por trás, no final das contas, são os dados, né? É Exato. todo dado que essas empresas elas ou elas obtêm, né? Porque, enfim, elas fazem cadastro, elas fazem pesquisa, elas fazem isso, aquilo. E um outro mercado que surgiu, né? Que aí você está falando de data lake, um outro mercado que surgiu, que é o mercado de empresas que compram e vendem, né, esses dados. Então, exato. eu lembro até na época que não sei se você lembra que o Facebook comprou o WhatsApp, né? Que as pessoas falavam muito que, Sim. na verdade, o WhatsApp ele não dá lucro nenhum, né? Mas o que o Facebook queria ali não era lucro, eles queriam os dados, né? Eles Tem compraram, na toda verdade, os dados. uma estratégia por trás, né? E eu Com acho até certeza. que, assim, legal quando a gente fala de dados, né? As empresas que souberem fazer parcerias atreladas a outros segmentos só tende a ganhar. Então, eu vou pegar, por exemplo, um exemplo. Pegar por um exemplo ficou bom, né? Vou pegar um exemplo de passagens aéreas. Você já imaginou se uma empresa aí de aviação, vou dar o exemplo da Latam. A Latam faz uma parceria com a Porto Seguro, por exemplo, e faz parceria com a TIM. São segmentos totalmente diferentes. Mas quando a gente consegue enxergar a estratégia por trás, então assim, o cara está comprando passagem aérea, ele pode fazer um seguro viagem ou fazer uma alocação de veículo e pode oferecer lá o roaming para ele lá fora. Então você vê, são estratégias completamente diferentes, mas que está gerando o quê? Um valor agregado para cada empresa. Então, a empresa que souber traçar essas parcerias, né, de diferentes segmentações, eu não tenho dúvida nenhuma que vai se tornar uma vantagem muito competitiva aí no mercado. Que na verdade é o que a gente mais vê hoje, né? Assim, eu acho que uma empresa, eu tenho lido muito sobre marketing ultimamente, e eu vejo muito isso, assim, as empresas que ainda querem jogar, né? Porque existem dois tipos de empresa, basicamente, né? Em termos de produto e de marketing.
é aquela empresa que ela joga, né, num player onde já existe milhares de outros que fazem o mesmo produto, e aí elas ficam correndo atrás de diferenciações mínimas para tentar, né, ter um diferencial competitivo. Então, por exemplo, né, sei lá, papel higiênico. Você chega no corredor de papel higiênico, tem milhares de marcas de papel higiênico. Dificilmente você vai ficar, ai, não, essa tem folha dupla, aquela tripla, aquela tem perfume. Você vai meter a mão no mais barato e vai embora. Normalmente é isso que acontece. E aí as marcas, elas ficam brigando muito entre si, né, com essas diferenças mínimas que no final das contas, para a maioria dos consumidores, não faz a menor diferença. E já É tem aquelas outras verdade. marcas que jogam muito numa diferenciação, né? Então, por exemplo, a própria Apple, que é um exemplo aí já muito conhecido, né? Que Sim. ela não quer ser igual, ela não joga para competir com o concorrente dela, que é a Samsung, né? Ela joga, na verdade, com um perfil ali de atração para o tipo de cliente que ela tem e que ela já conhece muito bem aquele cliente, né? Então, e eu acho que isso tudo tá, por trás disso tudo tá isso que você está falando. É a empresa entender o que é valor para o cliente, a empresa entender que o dado, hoje em dia, é vital para a sobrevivência dela, entender que a colaboração interna e a experimentação é o que resulta na satisfação do cliente. Tô divagando aqui. Se eu estiver falando Sim, besteira, mas você me fala. não, mas é exatamente isso, Fê. E hoje, assim, as empresas, elas precisam, de fato, estruturar os dados que elas querem, né? Porque hoje, eu até li outro dia uma reportagem que menos da metade dos dados estruturados, eles servem para uma tomada de decisão. Então, de fato, as empresas, elas não estão aproveitando a riqueza, né, que elas têm na mão. Hoje é um pote de ouro, né? Então, hoje até existe um projeto, né, o LGBD, que vai em linha com o que você está falando, né? Então, hoje em dia, você tem que tomar muito cuidado com os dados, né? Hoje não tem aquela coisa de você ligar, oferecer, né, sem o consentimento das pessoas. E eu acho até que muita empresa vai sofrer bastante, né, com essa frente desse projeto, para até se adequar, né, aos limites, enfim. Então, eu acho que assim, você tem que tomar muito cuidado com o que você tem de dados, né, e de fato estruturar uma estratégia eficiente para você alcançar o resultado. Não dá para sair fazendo, né? Com Então tem que ser certeza. uma coisa bem estruturada. Com certeza. Isso que você está falando tem a ver com aquela lei, né, de proteção de dados que vem aí, né? Isso. Que já está causando um burburinho grande, porque, de fato, hoje em dia, o dado ele é visto, né, como uma coisa não só valiosa, né, olhando ali o financeiro, mas uma coisa também perigosa, né? Porque a gente vê esses Exato. exemplos aí de eleições que são manipuladas, né, por causa de dados, toda essa questão de fake news que a gente vê, né? Então, todo dado, acho que tudo na vida, né, inclusive o dado gera coisas boas e também pode gerar coisas ruins se forem, né, utilizadas Mal de maneira utilizadas. errada, né? E aí o que Você eu tem queria te total razão. perguntar era, a gente está falando de transformação digital e aí a gente está falando que não necessariamente só tem a ver com tecnologia, mas também tem a ver com tecnologia. A gente falou de várias empresas aí que se posicionaram no mercado de forma inovadora. E minha pergunta é, a inovação, ela está ligada à transformação digital ou não necessariamente? Sim, sim, com certeza. Ela é um dos pilares de mudança, né? Então, a inovação nada mais é do que uma intersecção aí de inovação de produto com inovação em gestão e também inovação em negócios, né? Então, uma frente que é extremamente importante também na transformação de negócio é de fato você entender o que você quer com o seu negócio, né? Então, assim, qual que é o problema do teu negócio? Né? Quais são os entrantes, possíveis entrantes, talvez não tradicionais ou esses big techs que falam, né, do seu setor? Então a gente precisa ter muito olhar para o mercado, né, entender o que de fato é o foco da nossa transformação digital. Então a gente tem que
traçar, poxa, é uma eficiência de processo, é uma redução de custo, eu quero melhorar a experiência do cliente ou eu quero criar um novo modelo de negócio, né? Então, a gente precisa estar atento a todas essas oportunidades de negócio, né? Inclusive, hoje é muito falado do mundo VUCA, né? Então, e sem dúvida nenhuma, é o mundo que a gente está vivendo. E esse tema desse mundo VUCA não é algo que surgiu agora, é algo que surgiu lá em 1990, na década, dentro do universo militar. Então, é até engraçado, né, que o significado das palavras, né, V de volatilidade, U de incerteza, C de complexidade e A de ambiguidade, né? E de fato é o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Então, hoje a gente tem um volume de mudanças muito grandes. Então, de fato, a gente não consegue prever cenários futuros, né? Então, a gente precisa ter clareza dos propósitos da nossa empresa para poder traçar as estratégias para o futuro, né? E quando a gente fala até de incertezas, é isso, né? Porque de fato a gente não sabe como que vai estar. O que hoje é uma inovação, amanhã todo mundo já tem, né? Então foi um exemplo até que você utilizou da Apple. Antigamente a gente tinha Kodak, né? Que lançaram as câmeras digitais, né? Aliás, antes ainda tinha os filmes, né? Que era uma tortura ir para passeio, que você tirava as fotos, ficava morrendo de medo, rezando para as fotos saírem bonitas, né? Então, assim, a gente viu a evolução dessas empresas. Então, a Kodak entendeu que ela falou, opa, preciso inovar, né? Então, como eu faço essa inovação? Pô, lançaram lá as câmeras digitais. Então, daqui a pouco, foi um sucesso. Todo mundo comprou a câmera digital, né? Passado um determinado momento, uma empresa simplesmente teve um start um belo dia e abriu o Instagram, né? E hoje a gente já tem fotos sendo compartilhadas, enfim, dentro de uma rede. E hoje até, se o Instagram não tomar cuidado, o TikTok vem e rouba o lugar dele, né? Então, por isso que eu falo, é muito importante a gente estar ligado, né, de qual é a necessidade do mercado. Então, não tem mais aquela pergunta por exemplo, assim, vamos fazer uma análise, né, do nosso negócio. O que tem acontecido? Por que aconteceu dessa forma? O que vai acontecer para o futuro? O que a gente tem que fazer? E sim, assim, o que eu ainda não sei. É fazer uma análise bem cognitiva, né? Então, assim, de fato, o que eu ainda não sei? Hoje em dia, inclusive, já existem técnicas sendo adotadas aí, o Design Thinking é uma abordagem onde, de fato, eles começam a traçar toda a estratégia do negócio, né? Então, eles começam lá com o Job to be done, né? Que ele traça quais são os aspectos funcionais para o cliente, quais são os aspectos emocionais. Então, assim, se nós fôssemos traçar aí o que traria, a gente poderia pensar, poxa, numa viagem funcional, né? Pô, é melhor eu ir de avião ou é melhor eu ir de carro, né? Agora, olhando para o lado emocional, poxa, será que eu vou de carro, mas pensando no meio ambiente, será que faz sentido, né? Ou até que é uma questão pessoal, não, eu preciso melhorar a minha forma, né? Eu preciso, de repente, ir de bike ou ir a pé, né? Ou então a questão até mesmo social, de fato, assim, a pessoa pensar, poxa, eu quero um status, eu quero ir de carro porque aquilo vai me gerar um status. Então, de fato, a gente precisa mapear todas essas necessidades para que a gente possa traçar a melhor estratégia, né? E o Design Thinking é muito legal porque ela vem adotando esse conceito, né? Então, é muito legal. E, de fato, assim, você tem que pensar em inovação, Fê, pensando em produto, pensando em processo, modelo de negócio, não tem limite, né? É o Cadeia que de como um fato... todo, né? Exato, A é o gente, a que... gente fala muito no Lean, né? Que é a cadeia de valor. Se a gente não olhar para a cadeia de valor, com certeza a gente vai perder alguma coisa no meio do caminho e não vai conseguir entregar, né, 100% ali para o cliente. Qualidade, custo, enfim, dependendo do viés que a gente está olhando.
Agora, você falou essa questão do mundo VUCA. Eu compartilhei aqui uma vez, eu não sei se você conhece, tem um framework que é chamado de Cunningham Framework. E ele fala muito dos tipos de problema, né? Eu acho que está muito ligado com o mundo VUCA. Ele fala que tem os problemas simples, tem os problemas complicados, os complexos e os caóticos, né? E aí, dependendo de cada tipo de problema que a gente tem, e quando eu digo problema, eu não estou falando necessariamente de que é uma coisa ruim. Eu, Fernanda, enxergo o problema como oportunidade, Eu né? acho que é a nossa Então, área, né, Fê? Não adianta, a gente nunca vai ver um problema como problema. Fala, imagina, gente, isso aqui é ouro. exatamente. Então, olhando o problema, né, com viés de oportunidade, tudo isso que a gente está falando aqui, olhando para esse framework, ele se encaixaria ali nos programas complexos, né? Que complexo, caótico, né? Mas acho que Sim, mais ali no complexo, porque é justamente exato. isso que você falou. É você olhar para o mundo, né? Que é esse mundo VUCA que muda o tempo todo muito rápido e muitas vezes você, na maioria das vezes, na verdade, você não consegue prever essa mudança porque ela surge numa velocidade enorme. E aí você acaba tendo que lidar com esse tipo de problema complexo, né? Que é, cara, hoje a minha empresa fabrica um produto X. E aí as empresas elas já ficam, será que vai surgir alguma coisa que vai acabar com a necessidade de compra do meu produto? E aí é onde que eu acho que essa velocidade aí tem aquela curva, né, das inovações ao longo do tempo, né, que hoje em dia cada vez mais ela cresce, né, num formato muito rápido, porque é exatamente isso que a gente está falando. Os problemas eles são complexos e a gente precisa resolvê-los. E como as empresas elas têm muito esse medo de perder mercado, perder competitividade, elas acabaram investindo muito tempo, né, e muito recurso na inovação. E é onde a gente vê surgindo até dentro de empresas, né, com produtos e modelos de negócio tradicionais, produtos inovadores, porque é a própria empresa, e isso que eu acho mais assim, mais interessante, né? Porque quando a gente olha a minha empresa olhando para o concorrente, legal. Hoje a gente chegou num patamar que a empresa está brigando com ela mesma, né? Então você vê aí, pô, o Itaú tá brigando com a XP, mas quando você vê a XP é do Itaú. Então, assim, a gente chegou num nível ali, né, de tamanha informação, tamanha competitividade e tamanho medo também, né, de ficar velho, né, de ficar obsoleto, que a gente chegou num mundo onde a empresa compete com ela mesma, né? Exato. E assim, você falou até uma coisa interessante, né? Com relação até à criação de novos modelos. Hoje a gente tem o exemplo da Uber, né? A Uber se reinventou aí completamente no modelo de táxi, né? E não satisfeita, ela lançou a Uber Eats, que hoje está fazendo entrega, né? Então eu falo, de fato você está olhando para que direção que o mercado está seguindo, né? Porque de fato assim a mudança hoje ela está muito mais rápido do que o tempo que você precisa para se adaptar à mudança, né? Então, de fato, a gente precisa ter algumas estratégias para até mesmo atuar, né, nesse mundo VUCA. Enfim, então onde você tem a volatilidade, você precisa ter uma visão muito clara da onde você quer chegar, né? Qual que é a sua estratégia? Com relação até mesmo à incerteza, ter de fato o entendimento interno. Poxa, onde a gente está querendo chegar, né? Qual que é a estratégia? Complexidade a gente pode traçar aí com clareza, né? Então é buscar processos mais simples, menos burocráticos. E quando a gente fala de burocratização, eu não estou falando né, falar completamente, estou me expondo ao risco. Não, não é isso, mas é você tornar os processos mais claros, mais simples, mais ágeis, né? E falando um pouco da ambiguidade, né? Que hoje, de fato,
nada mais é do que a falta de clareza, né? Então, até mesmo com o impacto dessa transformação disruptiva, a gente não consegue analisar a base histórica, porque hoje o passado já não vai ser o nosso futuro. Então, é complexo se você for pensar, né? Então, de fato, a gente precisa ter na veia da companhia essa agilidade, né? E a agilidade que eu falo, gente, não é nem só entregas rápidas, mas é entregas que geram valor para o cliente, né? Porque também o pessoal confunde um pouco do que é agilidade. Eu vou fazer rapidinho. E não, vai muito além. É uma mudança de mindset, implantar uma nova cultura. Então Você ser tem todo um por enxuto, né? trás. Eu gosto sempre de fazer o paralelo com o Lean, porque as pessoas, elas falam, depois que surgiu, né, que foi o boom aí das metodologias ágeis, começou a surgir muita coisa do tipo, o Lean vai sumir, o Lean vai desaparecer, porque o ágil vai tomar conta. Mas quando você para analisar, você estuda os dois, você vê que o ágil veio do Lean, né? Então, é um conceito de Lean totalmente adaptado, né, para um time de tecnologia ali, de desenvolvimento de produto, de software. E aí, eu gosto muito de falar isso, né? Porque é aquilo, não adianta nada. O mundo está mudando desse jeito todo e a gente não ter processos minimamente estruturados e padronizados dentro da empresa. E aí eu gosto sempre de dar o exemplo das startups, né? Que são empresas que já nascem enxutas, já nascem, né, ali tendo que ser completamente padronizadas e organizadas, porque senão elas já não têm um fluxo de caixa muito alto, elas não têm, né, uma receita muito alta, elas estão entrando no mercado agora para brigar. Então, se elas não forem extremamente enxutas, com certeza elas não vão chegar muito longe. E é exatamente o que acaba acontecendo, né? Muita startup, ela nasce e morre, né, na mesma velocidade, porque ela começou de uma forma onde ela não entendeu que o tipo de empresa dela, né, daquele segmento, precisa ser enxuto. E aí fizeram até um livro, né, escreveram até um livro que é a Startup Enxuta, que fala justamente eu ia falar disso de agora. você aplicar todos os conceitos do Lean, né, para você já fazer uma empresa nascer nesse formato, né, com esse pensamento. E o mais legal é que a gente vê a evolução, né, dessas metodologias. Então, lá atrás nasceu o ágil, né, e de repente lançaram o Design Think, e hoje a gente já tem também o Leanception. Então, acho que assim, tem uma série de evoluções que vão acontecendo e que mostra que assim, o Lean não é algo do passado, né? Que às vezes as pessoas pensam, na época da Toyota, não sei quantos anos atrás, mas são coisas que até hoje funcionam. Né? Então... É porque as pessoas confundem, aí eu brigo. Porque as pessoas confundem o método com o formato de pensar, né? Porque a Toyota, é óbvio, né? O TPS ali, ela tem todo um viés fabril, de indústria. Mas quando você estuda, né? E aí você olha também a mesma coisa para o Lean, é muito mais do que ferramenta, né? É forma de pensar, é forma de enxergar. E é tudo isso que a gente falou, né? É olhar o problema como oportunidade, é olhar todo o fluxo produtivo como uma cadeia única de valor e não como ilhas separadas. É você, antes de qualquer coisa, entender o que é valor para o seu cliente. Perfeito. Então, nada do que a gente falou aqui na nossa conversa inteira é diferente disso, né? Então, eu acho que quando a gente fala de Design Thinking, a gente fala de Scrum, a gente fala de Leanception, são adaptações do mesmo conceito, da mesma forma de pensar, né? É você continuar olhando o fluxo de valor, é você continuar entendendo o que é valor para o seu cliente, é você ser enxuto, né, para poder gerar fluxo de caixa. Enfim, quando você olha isso, foi se adaptando, né? E é o que faz sentido, né? O mundo muda e a forma de pensar, ela se adapta de acordo com a geração, com o mercado, com o tipo de produto que as pessoas querem consumir, né? Isso nada mais é do que inovação. Né? Então, a gente também está inovando a nossa forma de pensar processos, a nossa forma de estruturar a estratégia da organização, a cadeia de fornecimento, enfim. Então, a gente tem diversas formas de inovar. A gente só precisa ter claro o que, de fato, a gente quer inovar, como a gente quer inovar
para quem a gente vai inovar e onde a gente vai inovar. Acho que se a gente tiver esse combo completo, a gente já vai estar fazendo inovação. É fazer um 5W2H, né? É isso, ai, adoro! Quando você falou, eu só pensei no 5W2H. Eu também. Quando eu estava estruturando, eu falei, 5W2H é demais, gente. Eu sou fã. Lá na empresa, inclusive, eu já apliquei alguns Kaizens, né? E a gente colocou lá a gente chama de ações, né? Do Kaizen, e a gente aplica o 5W2H, que é fenomenal, né? É o que de fato a gente vai garantir a entrega, independente de quem Exatamente. efetue. Ela está bem Ajuda descrita, a né? estruturar bem o raciocínio, né? De qualquer tomada de ação que você precise fazer, né? Bem legal. É Ó, o pessoal tá verdade. perguntando aqui, quais seriam os obstáculos que impedem as empresas aí de fazerem a transformação digital? Olha, se eu pudesse falar hoje, eu acho que o pilar que pode vir a dar mais trabalho é o pilar da cultura, porque não é fácil você mudar a forma de pensar, né? Então, de fato, se eu pudesse dar uma dica, estudando tudo que eu já estudei assim de um tempo para cá, de fato era que a gente desse uma atenção especial para a cultura, mudar o mindset da empresa, né? Então, a gente precisa transformar a forma de pensar. Então, E aí traçando que um novo entra essas perfil. filosofias, né, que a gente está falando, né? Que aí é você trazer na Exatamente. cultura, é você ou ser uma empresa que trabalha ágil, ou você ser uma empresa que pratica uma filosofia lean, enfim, né? Eu acho que é aí que entra, puxa, né, esses outros temas. Exatamente. Bom, legal. E aí, para a gente fechar, tá faltando 5 minutinhos aí, faz um resumo para a gente aí de tudo que você estudou, de tudo que você viu de transformação digital. Percorre aí em 3 minutos o caminho da live toda aí, né? De onde começa a transformação digital, por onde ela passa e onde ela termina, né? Onde ela desemboca aí. Não, legal. Eu acho que assim, se eu puder dar uma dica, né, para as pessoas, eu acho que de fato é elas darem uma resposta a esse mundo VUCA, né, que a gente fala, que a gente acabou falando na live, né. De fato, a gente precisa entender o que a gente quer com o nosso negócio, né? Qual que é a estratégia que a gente vai ter de inovação? O que, para quem, como, onde a gente vai querer inovar, né? E tem que definir de fato qual que é a proposta de valor que a gente quer entregar para o nosso cliente, né? E aí a gente pode pensar um pouquinho no que nós comentamos do design thinking, né? Então a gente tem que ter tudo isso muito bem mapeado, é saber trabalhar de fato os dados, que é o nosso potinho de ouro, né? E é claro, ficar muito atenta à questão de ameaças e oportunidades, né? Porque hoje aquele seu intermediário pode virar teu concorrente amanhã, como eu usei o exemplo do iFood, né? E que de fato, assim, gente, não é uma escalada fácil, não é uma escalada simples, mas que ela pode ter sucesso desde que bem estruturada, um passinho de cada vez, né? Então, a gente não vai transformar digitalmente uma empresa da noite para o dia, né? Então, a gente precisa ter, de fato, esses pilares bem estruturados para garantir o sucesso aí da transformação digital. Legal. E aí isso só me faz refletir que quanto mais a gente evolui, né, menos velho o pensamento Lean ele fica, né? Puxando aí a sardinha para o Lean. Eu sempre gosto, normalmente quando eu trago assuntos diferentes aí na live, né, de Lean, eu sempre gosto de fazer o paralelo com o Lean para as pessoas entenderem que o Lean ele não briga com nada, né? Muito pelo Sim, contrário, ele entra justamente para facilitar com que outras coisas aconteçam. Então, quando para eu penso agregar, né? exatamente, quando eu penso em transformação digital e eu penso em Lean, é justamente para aquilo que a gente falou lá no começo. É a gente
padronizar os processos, é a gente criar estabilidade, é a gente transformar o mindset das pessoas, de enxergar problema, né, como uma coisa ruim, né, e não como uma oportunidade. Quando a gente muda a forma de enxergar, né, e a gente fala muito isso no Lean, a gente depois que a gente é picado pelo inseto do Lean, a gente passa a enxergar o mundo com outros olhos, porque tudo que para outras pessoas é ruim, é um problema, para a gente é uma oportunidade de melhorar, de fazer melhor e fazer diferente. Então, eu acho que não briga, sabe? Eu acho que ele entra para facilitar uma transformação digital que hoje não é mais necessária, é obrigatória, né? Eu acho que a empresa que não olhar para os seus processos, em primeiro lugar, não ser enxuta, não entender o que é valor para o cliente dela, né? Não olhar o negócio dela como uma cadeia de valor, né? Exato. Não só a empresa, né, dentro. A gente está falando de fornecedores, a gente está falando de, né, clientes e fornecedores. Então, de fato olhar a cadeia como um todo e entender que do início ao fim é o que vai gerar de fato valor para o cliente e não só uma partezinha, né? Exato, é o processo de fato end-to-end. Eu sempre tenho que defender o Lean. Então, bom, eu levanto essa bandeira também. Eu sou processos na veia. Legal. E a gente apaixonada vai morrer pela assim, área. né? A partir do momento que a gente passa a enxergar as coisas dessa forma, a gente não consegue voltar atrás, né? Então, vai ser sempre assim. Ju, quero te agradecer. Tô faltando aí 1 minuto, já a gente vai ser cortada. Muito obrigada por estar aqui. Eu amei o papo, foi super legal. Assim, é um assunto que eu não tinha domínio, nunca tinha entrado muito a fundo, mas conversando com você só me fez reafirmar tudo aquilo que eu já pensava antes e mais uma vez mostrar para as pessoas que nada briga com o Lean, pelo contrário, ele vem para complementar e reforçar. Com certeza, Fê, eu que agradeço, muito obrigada pela sua oportunidade desse bate-papo aí. E obrigada pelas pessoas que participaram. Com certeza. Muito obrigada, galera, por ter ficado aí com a gente. Quem não conseguiu assistir desde o começo, amanhã já tá lá no nosso canal no YouTube, beleza? Ju, obrigada. Legal. Um beijão. Beijo grande para você. Nossas portas estão sempre abertas. Obrigada, Fê. Um beijão para você. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.